Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a live foi um pouquinho antecipada para quinta-feira. Mas semana que vem estará na sexta novamente, mesmo horário às 21 horas. Boa noite, quem está entrando, boa noite. Esperando a nossa convidada especial entrar, para eu poder chamar. Boa noite, quem está entrando, boa noite. Boa noite, oi Yara. Boa noite, galera. Mandem aviãozinhos para todo mundo, tá? Manda aviãozinho convidando. Manda muito coração pra gente, aperta muito coração aí durante a live. Vou chamar a Yara agora, nossa convidada especial, que vai falar sobre prosperidade, muita coisa boa. Boa noite, quem tá entrando, chame meus amigos, vai mandando aviãozinho. Oi, Yara. Oi. Eu sempre me perco. Tudo ótimo. Kizzy, bem-vinda, querida. Boa noite. Galera, ó, aperta o coração e segura para sair uma chuva de corações para Yara, hein? Vamos Eba! lá. Muitos corações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu dou um jeitinho aqui de colocar. Ops, não ficou bom. Peraí. É assim mesmo, a gente vai acertando. Tá bom, assim? Boa noite, quem tá entrando. Peraí. Mandem aviãozinhos, chamem os amigos, mandem muito coração, aperta aí, ó, enterra o dedo no Coisa coração boa. E deixa ele sair. Boa Ana noite. Cristina Fernandes. Boa noite. Yara, muita gente querida chegando aí. Chuva de coração, gente. Isso, muito bem. Muito gostoso, muito bom. Muito bom. Mandem muitos corações a live toda. Manda coração pra Yara, gente, que ela merece. Uau, olha esse. Que legal, hein? Esse negócio aí que você vai falar sobre a visão, né, vai entrar a visão do renascimento na prosperidade, é isso? Exato, exatamente. É bem legal esse tema, porque o renascimento ele tem um enfoque muito grande com as questões do nascimento, quer dizer, tem um enfoque grande. Ele aborda essencialmente as questões do nascimento e aquele primeiro momento de respiração, né, quando nós chegamos à vida, quando nós nascemos, e que temos aquela primeira respiração que nem sempre é assim tão amorosa, suave, por conta da recepção dos médicos na sala de espera e por conta do que acontece exatamente naquele momento. O pulmãozinho que estava em meio líquido se vê abruptamente invadido pelo ar, não é, da chegada à vida, e isso acontece com muita dor, com muito sofrimento, com muito incômodo para o bebê. Então, perceba que aquela primeira respiração, que é a vida chegando para a pessoa que está nascendo, ela também vem carregada de dor, né, da sensação de sofrimento. E esse é o primeiro momento em que nós nos fechamos para a prosperidade, para a vida, para o movimento de expansão natural que a nossa respiração faz, né? Inspiração expande, expiração relaxa, contrai novamente o diafragma e novamente a inspiração se expande. Então, é um movimento constante. Expansão, contração, o tempo inteiro nós estamos nesse movimento. E um dos grandes entraves para esse tema, para a questão da prosperidade e o fluxo financeiro nas nossas vidas, tem relação com isso. A maioria de nós vive com a respiração travada e não percebe. Travada, que eu quero dizer assim,
eu estou conversando com você, ou melhor, eu estou te ouvindo, mas de acordo com o conteúdo do que você está me contando, eu vou me contraindo, ou dependendo se o que você fala me causa medo, se o que você fala me causa espanto, ou vergonha, ou culpabilidade. Então, eu estou falando aqui de respiração, sentimentos, e sentimentos que têm conexão com um pensamento. Eu acho que eu já posso trazer, eu estava aguardando assim, as pessoas forem chegando um pouco mais, não é? Porque o que eu acho assim, importantíssimo é o conceito de prosperidade à luz do renascimento. Dani, a prosperidade é muito mais um estado de ser, né? Um estado interno, do que uma real quantia de dinheiro que você tenha ou bens materiais que você acumule, que isso não é, vá atestar que você é uma pessoa próspera. A prosperidade não tem nada a ver com a nossa conta bancária. Se existe lá muito ou pouco dinheiro, a prosperidade tem a ver com a nossa capacidade de atrair aquilo que nós queremos, quando queremos. Ou seja, tem a ver com liberdade. A liberdade de desejar o que eu quero, de querer o que eu quero. A liberdade de sonhar, não é? E de me abrir para aquilo que eu quero. Então, o conceito de prosperidade está completamente distanciado do dinheiro mesmo. Não tem, o dinheiro, ele é uma energia, um meio que nós utilizamos para fazer trocas só. E ele vem na nossa direção quanto mais a nossa emoção ligada ao dinheiro, emoção de raiva ou de medo em relação ao dinheiro, nos permite. Mas o dinheiro é só um reflexo, é uma das possibilidades, é um reflexo da prosperidade. Porque o estado interno, a maneira como eu me sinto, parece que meu cabelo está arrepiado aqui. Deu um susto quando eu me vi. A maneira como eu me sinto a maneira como eu lido. Opa, espera só um minutinho. Eu quero me sentir próspera comigo mesmo. Pronto. Me sinto bem. Quem então, não quer, né, cara? Todas nós. Pois é, porque assim, a prosperidade vai depender muito mais de um pensamento e de um sentimento do que de qualquer outra coisa, do quanto eu trabalhe, do quanto eu me esforce, o quanto eu me sacrifico e labuto. Não é por aí. Na verdade, é mais um pensamento, a maneira como eu me sinto, como eu me penso. Eu me penso uma pessoa completamente vil, uma pessoa sem sorte, eu me penso uma pessoa... existe um termo em Portugal que eu me arrepio quando eu ouço, mas as pessoas falam muito isso lá. Eu me sinto uma desgraçada, sabe assim? Então, gente, o que será que me levou a desencadear, a desenvolver esse pensamento que se traduz num sentimento por mim? Assim, desgraçada, eu me sinto uma infortunada, não sei, sem sorte. Então, esse movimento de resgate ao que é puro em nós, a nossa essência, a respiração ajuda a transformar, né? O pensamento de sacrifício, de luta, de peso, tudo isso tem relação com o quanto eu me esforcei no momento do nascimento, tem relação com o quanto eu ouvi ou vivenciei situações do gênero na minha infância, tem relação com não só a minha infância enquanto eu crescia na minha família, mas enquanto eu crescia na escola. A escola é um veículo de muitas limitações para nós, assim como a família, assim como o nosso nascimento. Mas como assim? Não é? Porque os pais não percebem quando eles dizem, seu não sei o quê, que provoca uma humilhação na criança, seu xinga de qualquer coisa, seu burro, vai lá e resolve isso logo, sua preguiçosa, vai não sei o quê, e tantos outros atributos assim. Você não vai dar para nada na vida. Isso a gente escuta muito, né? Muito, assim, a maneira como a maneira como se educava, eu acredito que hoje tenha muita
certa consciência, tem uma consciência maior em relação a isso, e os pais não são muito mais amorosos e orientadores, educadores, eu percebo isso, do que há um tempo atrás eram. Um tempo atrás a coisa era assim, na lapada, na palmada e no sopapo, e vamos adiante, levantem, não tem chororô, vamos adiante, você isso, você aquilo. Então, assim, era uma forma de lidar e de tratar com o ser humano muito pejorativa ou agressiva até, não é? Então, isso vem mudando, é ótimo, mas todos nós que vivenciamos esse estímulo tão negativo assim e tão doloroso, nos privamos ou nos colocamos num lugar, eu não sou merecedora, lá no fundo, né, lá um pensamento muito sutil e inconsciente pode ser, eu não sou merecedora, meus pais, quando eu nasci, meus pais pioraram muito, eu fui a causadora, pioraram muito financeiramente, eu fui a causadora da derrota, do fracasso de meus pais. Quando eu nasci, a empresa que ele tinha, a indústria, se viu arruinada. Então, assim, dependendo também do que estava acontecendo ao entorno, na vida, coletivamente, né, num país ou no mundo, também a pessoa pode sentir como se fosse ela a causadora ou ela a responsável. Então, eu me sinto culpada, também é possível, né, esse sentimento, a culpabilidade, em relação a algo que tenha acontecido de desagradável com meus pais, próximo ao meu nascimento, eu logo depois do meu nascimento. O bebê entende como ele sendo o causador daquela realidade e carrega algo inconsciente que ele nem nomeia, nem tem tanta clareza, não é? Mas quando nós fazemos, é muito lindo nesse trabalho de prosperidade dentro do Renascimento, quando nós fazemos a investigação sobre as crenças limitantes de cada um, o que aparece lá, em geral, é eu não sou merecedor, ou eu tenho culpa porque tantos têm tão pouco e eu tenho tanto, ou a pessoa se sente culpada. Aparece muito que os pais davam dinheiro ao invés de amor, ou os pais trabalhavam muito para oferecer as coisas que a pessoa queria, e tem assim, muitos pensamentos e desdobramentos daquilo que foi vivenciado. Então, assim, é muito importante que a gente primeiro perceba que prosperidade não tem absolutamente a ver com o dinheiro, e muito mais como eu me sinto, como eu me vejo, né? Como eu me penso. Eu me penso uma pessoa responsável pelo infortúnio dos meus pais. O sentimento básico aí é a culpa, não é? Eu nasci ou me vejo ou vivenciei uma experiência de doença, ou como uma pandemia, uma coisa como a gente está vivendo agora. Isso traz muito medo, não é? A pessoa, o entorno, a coletividade está vibrando no medo da morte. No medo da morte. E esse medo da morte também é dos pais, também é... Imagine uma gestante que vai para o hospital e ela está completamente assustada se ela pode sair de lá com Covid ou não, e o seu bebê também, não é? Então, há uma onda, um medo no ar, que acaba que o bebê capta de alguma forma, esse bebê que está nascendo ou o bebê que nasceu há pouco. E isso é bastante marcante porque influencia na maneira como uma pessoa vivencia, como ela se abre para a vida. Não é momento... Quantas pessoas, não posso me sentir feliz porque tem tanta gente morrendo. Então, assim, há um conflito entre o que eu sinto, o que eu passo e o que o outro está vivendo, o que a coletividade está vivendo. Esses pensamentos e as situações exteriores influenciam. É muita coisa ao entorno e nas nossas casas para um bebê que está nascendo absorver como uma esponja. O bebê, quando nasce, ele é uma esponjinha. Assim, aquilo que o ambiente dele passa para ele, segurança, estabilidade ou não, segurança ou não, carinho, amorosidade, eu estou aqui para você, presença desses pais, atenção, tudo isso é diferente de uma pessoa, de um bebê que não vivenciou, não é? Tudo isso é muito estruturante
e seguro, a criança se sente, o bebê cresce num lugar, num ambiente estável, é completamente diferente de outras pessoas que não vivenciaram parte disso ou não vivenciaram nada disso. Então, essa influência antiga, essa influência do início da vida, ela pode ser transformada. Todos nós podemos acessar, todos nós, através da meditação, e qualquer meditação que se faça, que se aprenda, através da respiração suave, da respiração plena, porque assim, a nossa conexão, quando uma pessoa respira, ela faz uma conexão imediata com o ser interno, com o ser essencial, que está ligado ao sagrado. Uma das grandes dicas em relação à prosperidade é essa conexão, é nós atravessarmos o nosso pensamento abstrato, concreto, em relação ao medo de ter ou de não ter, o medo da falta, o medo da escassez, e acessar esse canal de prosperidade infinito que vem do universo. Eu não sei, você pode chamar de Deus, o outro vai chamar de Jeová, o outro vai chamar de Buda, não sei, cada um pode dar um nome, não interessa. Esse princípio maior que nos envolve a todos, a respiração conecta com, assim, pluga, é como se você ligasse uma tomada, uma pessoa que se aquieta, não é? Que sossega, coloca a sua coluna ereta, fecha os olhos e procura se ouvir através da respiração, procura mergulhar para o interior, ela já acessou essa fonte infinita de prosperidade. Então, a fonte infinita de prosperidade vem mesmo de uma fonte, como se a gente imaginasse uma cachoeira, não é? Na direção da nossa cabeça, e essa cachoeira ela vem com muita abundância, com muitas frutas, com muito brilho, com muito ouro, sei lá, com muitos euros, com muitos dólares, com muitos diamantes, que são símbolos dessa prosperidade, não é, que acaba se manifestando, se manifesta na vida da pessoa através do amor que ela recebe das pessoas, da proteção, do apoio, da amizade, da ajuda, de tantas coisas que ela recebe, independente da moeda, independente do dinheiro. O dinheiro, novamente, aqui é a menor. Ele é importante, a gente também trabalha a atratividade do dinheiro, mas como um coadjuvante para apoiar nesse processo de resgate da segurança novamente. Ele não é a coisa mais importante. Então, realmente, o tio Patinhas, né, aquele personagem lá do gibi, de tempos atrás, ele é a pessoa mais impróspera que a gente conhece. Porque ele sentava ali em cima daquele dinheiro, das caixas fortes, e ali ele ficava, não fazia aquele dinheiro circular para nada. Não é? E se ele existe hoje... sozinho, mal-humorado. Né? Ó. O que você falou é muito legal, porque eu estudo muito, assim, o que dá, né, do mercado financeiro. E, assim, muitos investidores prósperos, né? Prósperos que eu digo no sentido não só financeiro, mas no sentido de prosperidade mesmo. É aquela pessoa que realmente abriu a mente e viu que nem tudo é só o dinheiro, né? Há muitas coisas atreladas para que você chegue até ali. Então, há todo um trabalho de mente, há toda uma mudança de hábitos, de forma de pensar, né? Você passa a ver o mundo de outra forma e, a partir daí, desse trabalho mental, você abre as portas para a prosperidade e as coisas começam a acontecer através desse conhecimento, do acesso a isso. É exatamente o que você está falando. Você falou uma coisa que eu queria perguntar, me estimulou a perguntar uma coisa a você e também para quem está acompanhando a gente aqui, eu acho que vale a gente também ouvir pelo menos 2, 3 pessoas que venham a responder. Onde você pensa que o dinheiro é criado? Onde você imagina que o dinheiro é criado? Onde você acha que é feito o dinheiro? Eu vou te falar o que eu acho, né? Que o dinheiro é criado na minha mente. Por quê? Quando eu começo a pensar não somente no dinheiro, é claro, mas começo a
propagar, né, prosperidade e abrir os campos da minha vida para isso. E eu digo assim, abrir os campos começando com estudo, começando com foco, com coisas produtivas que venham agregar para mim e para o outro, eu começo a fabricar o dinheiro, porque aí eu abro as portas. E ele vem até mim. Não só o dinheiro, como outras coisas relacionadas à prosperidade. Né? Então, quando a gente abre os canais, começa a fluir. Começa a fluir. Exatamente. Começa a desbloquear pensamentos, a gente começa a desbloquear várias coisas. Né? Exatamente. Porque a prosperidade não chega porque a gente bloqueia realmente. É só isso. É o nosso pensamento que, eu digo assim, o nosso pensamento de limitação ou de impedimento que faz com que as coisas que nós desejemos não cheguem às nossas mãos. Exatamente isso. Porque eu olho assim, poxa, que carro, nossa, adoraria ter esse carro. Porque é confortável, porque é leve, porque isso, porque aquilo. Ah, não, mas não é para mim. Claro que não, olha a fortuna que isso custa, de jeito nenhum. Aí a pessoa nem... E na verdade... Já bloqueou. Não é a fortuna que ele deve custar uma fortuna, sim. Mas se eu foco nisso, na fortuna do valor que ele tem tão elevado e nesse momento impossível para mim, eu nunca vou manifestá-lo. Essa é uma grande sacação em relação à prosperidade. Porque a prosperidade tem relação com essa liberdade de ser e de sentir o que você quer, né? De ser o que quer e desejar o que você quer quando você quer. Então, se eu tenho liberdade para isso, eu vou sonhar com esse carro, eu vou sentir o cheiro do banco de couro dele, eu vou me sentir entrando naquele carro, sentando naquele... Nossa, que confortável, ligando aquele motor silenciosíssimo, carro automático e não sei o que, e não sei. E eu vou entrando nessas sensações. E como seria bom. E digo, né, e deixo assim no universo, nossa, eu ia ficar muito feliz, como seria bom. Amanhã eu sento de novo e me ocupo uns 2, 3 minutos dessa mesma imagem, de sentir o cheiro do carro novo, eu dando partida, abrindo a porta, né? Vendo aquele carro embrulhado com aquela fita em vermelho, aquele laço. Uau, eu me dei de presente. Sonhando com aquilo que você deseja, você chega mais perto do seu objetivo e da prosperidade que você deseja do que se deixar que o pensamento limite, seja ele qual for, e muitas vezes, não, mas isso eu não posso. Isto não é para mim. Tudo é para cada um de nós e para todos nós. Depende, não é se eu acesso, se eu vou lá na fonte e puxo para mim. Porque as coisas realmente não caem do céu, no sentido em que elas podem cair se eu acessar essa via e desejar e estiver merecedora, aberta para receber. Exatamente. E aí cai do céu. É fazer por onde, né, Yara? Exatamente. Quando eu digo exatamente isso, quando eu digo as coisas não caem do céu, porque parte é nossa, parte é desejar e soltar para o universo, para essa energia divina que é criadora e abundante e que jorra, né? Que é próspera para todos nós. A outra coisa é o que eu preciso fazer para minimamente estar aberta. Eu não preciso trabalhar assim, estupidamente e me matar de trabalhar. Não precisa. Mas eu preciso ter consciência dos meus pensamentos, e você foi assim, na mosca, não é? A prosperidade, ou melhor, o dinheiro é feito aqui, no nosso mental, na nossa cabeça, no nosso pensamento. É o pensamento expandido que me faz atrair o dinheiro e tudo aquilo que eu desejar, independente do dinheiro. Houve uma experiência que eu fiz. Foi ano passado ou retrasado, eu já não me lembro. Andou circulando pela internet a questão da borboleta azul, não é que a borboleta azul, ela seria o símbolo, estaria ligado a aquilo que você desejasse a partir de uma meditação, essa meditação da borboleta azul,
ela apareceria para você quando aquilo que você desejou nessa meditação estivesse próximo de acontecer. E aí como a pessoa que me encaminhou esse link, eu confio muito nela, eu experimentei, eu falei, eu vou ver isso. E aí fiz aquilo, assim, me entreguei à meditação e deixei. Aí, no final da semana, eu lembrei, eu falei, ué, nada de borboleta azul ainda? Ah, isso é uma furada, isso é uma bobagem mesmo. Tá ótimo. E aí, na outra semana, eu pensei, mas nada de que história de borboleta azul. Eu fiquei ligada naquilo. Isso é uma baboseira mesmo. Aí, esqueci da visualização que eu fiz da meditação e da borboleta azul. Mais ou menos 1 mês e meio depois, uma borboleta se apresentou. Eu não me lembro, acho que foi no próprio Instagram, foi alguma coisa. Eu ia, a borboleta azul, que interessante. Mas isso não funciona para nada. Desmereci aquilo. Daqui a pouco uma outra, através de um livro, de alguma imagem na televisão, um vídeo, eu falei, que interessante. Mas seria tão... Aí eu conectei, eu falei, nossa, mas seria tão bom se fosse verdade, né? Será que é mesmo? Ai, tão bom. Aí acalentei aquilo. No outro dia, lembrei dessa história da borboleta azul. Falei, não é possível, a fulana falou que aconteceu com ela. Eu disse, não, mas o que eu desejei... Porque eu falei assim, a borboleta vai me trazer, inesperadamente, R$5.000 para um objetivo que eu tinha. Daniele, eu acho que se passaram 2 meses... Eu, assim, nessa coisa, né? Eu fiz a visualização, mas depois comecei a desconfiar. Isso é parte das crenças limitantes de uma pessoa, nesse caso, que não confia que a prosperidade está disponível e pode chegar assim, como um presente ou do nada. Exatamente. Eu estava ali ligada, não, a prosperidade só vai vir pelo trabalho, não é assim, mas eu queria abrir para isso, não, vai chegar sem ser pelo trabalho, de uma forma inesperada. Incrível que num determinado momento eu entrei no meu extrato e vi que tinha um dinheiro a mais. Foi naquela época do fundo de garantia. Parece que eles estavam... Isso tem um tempo atrás, não é agora com a história da pandemia, não. Foi ano passado, se eu não me engano. Sim, eles estavam por conta das contas inativas. Atenção, que eu nem lembrava que eu tinha uma conta de fundo de garantia inativa. Mas era isso. Aí foi depositado, o valor máximo era de R$500. Entrou na minha conta e estava lá, FGTS. Eu falei, ué, que estranho. Aí fui olhar, falei, mas eu não tenho... Bom, entrei no site e verifiquei que eu tinha uma conta inativa da época que eu trabalhei em Rondônia, e Rondônia não me pagou o fundo de garantia. Quando eu vim para a Universidade Federal, realmente eu entrei aqui, e os fundos de garantia naquela época ainda, porque depois também aboliram, era todo da universidade. Realmente eu nunca recebi nada de lá. E estava lá, depositado. Eram R$7.800, era mais do que R$5.000 que eu tinha. E a borboleta azul, na mesma hora. E foi, assim, num momento super importante de um investimento que eu estava fazendo, foi muito legal. Olha isso. Então, interessante. Então, assim, essa é uma história recente, tem outras tantas, mas eu não queria ficar contando, assim, só contando as minhas experiências. Eu tenho muitas e muitas e muitas e muitas vivências nessa direção. De negar, de resistir, de ficar desconfiada e de confiar e manifestar coisas belíssimas, maravilhosas, viagens, coisas que eu sonhei apenas. A minha própria casa, esse apartamento aqui foi assim. De sonhar, de desejar, eu não tinha a menor possibilidade financeira. E se manifestou, na época, um financiamento pela Caixa Econômica, que eu paguei super tranquilo. No início, não. No início foi até foram bem puxadas as prestações. Mas no final, eu fiz em 15 anos. No final, eu, na verdade, comprei em 12, porque os últimos 3 anos eu quitei, porque já era possível. Eu falei, não, vou encerrar essa... Então, assim, tantas coisas, porque eu comecei a perceber que era daqui, que era assim, sonhando, desejando, e como seria bom, sabe? Como seria bom. Aquilo manifesta o que a gente precisa para atender aquela necessidade daquele momento. Agora, eu preciso também confessar que eu nunca desejei
por exemplo, uma Mercedes do ano, porque não é o meu foco. Se fosse, eu acho que eu manifestaria também. Assim, o que eu estou colocando é que, às vezes, o que é luxo para uma pessoa, ou sei lá o quê, para mim seria, não faria sentido. Mas se fizesse, manifestaria também. Então, assim, é para qualquer coisa. É algo que depende muito mais da sua abertura para desejar e sentir a sensação física de você recebendo aquilo, numa visualização, num processo, e aguardar. Não é? Agora, os pensamentos e essas resistências que eu estava partilhando aqui, e que nós temos muitas, elas precisam ser conhecidas. A gente precisa perceber, nossa, mas olha aqui o meu pensamento de fechamento. Eu me toquei, claro, né? Naquele momento, eu falei, mas eu estou negativa e eu estou me fechando, isso pode funcionar. Foi um momento que mas seria tão bom se chegasse esse dinheiro. E acabou chegando de uma forma absolutamente inesperada. Eu não fazia ideia, quer dizer, eu não fazia ideia, eu não lembrava quando aquilo aconteceu. É mesmo, é verdade que dessa conta eu nunca acionei o fundo de garantia e eu tinha direito na época. Eu pedi demissão, né? Assim, era para. E antes disso, houveram depósitos de fundo de garantia que eu não acessei e aquilo ficou para lá, minha conta ficou aberta. Então, esse valor é porque o valor foi reajustado. Era daquela época isso foi em 93, que eu pedi demissão da universidade e carreguei tudo. Era para eu ter pego aquilo ali. Era para ter lançado mão naquela época, de 93 até agora, até o ano passado. Então, era uma quantia bem menor, mas que com juros, correção e não sei o que, acabou chegando nesse valor, que era para mim a mensagem certa do que eu pedi, né? Assim, veio de bandeja, então, e tantas outras, como eu já coloquei. É muito importante a gente parar para olhar também para o lixo mental que a gente nutre, né? Ah, não, mas eu não posso. Não, mas espera aí, como as pessoas vão me ver se eu atrair muito dinheiro, ou se eu ganhar um jogo na loteria, por exemplo, se eu for uma pessoa rica, por exemplo, como as pessoas... Eu acho que a gente tem que parar para perceber as sensações. Uma pessoa, quer ver uma coisa bacana é você parar para pensar a razão pela qual você não atrai um grande jogo, uma grande soma, uma grande quantia na loteria. Qual é a questão? Se eu ganhasse na loteria, hoje, como eu me sentiria? Muito interessante isso, não é? Porque te traz a dimensão do que você pensa do que você sente ou pensa sobre o dinheiro. Às vezes a pessoa deseja tanto uma coisa, mas ela não pensa na consequência daquilo, que às vezes não vai trazer prosperidade para ela. Exatamente. O que eu penso, eu e Yara, eu vou partilhar, o que eu penso as pessoas vão se aproximar de mim por interesse, eu não quero. As pessoas não vão ser... eu não sei se eu vou ter amigos, ou só pessoas interesseiras, ou que precisam de alguma coisa e precisam de dinheiro. Esse é o primeiro pensamento que veio quando eu me fiz essa pergunta lá atrás. E ele não mudou. E é por isso que eu não atraio, e é por isso que eu nem jogo. É uma questão de transformar isso se eu quiser. Mas, não é assim, eu pensaria assim, que eu perderia um pouco da minha paz. Aham. Né? Isso a liberdade de ir e vir, de Exatamente. poder fazer. Isso é suficiente. Exatamente. As pessoas acham que quando a gente tem muito dinheiro, a gente pode fazer tudo. Não. Tem pessoas com muito dinheiro que são mais prisioneiros do que os prisioneiros que estão na cadeia. Perfeitamente. Muitas vezes. Exatamente. Né? Exatamente. E não traz prosperidade para aquela pessoa. Traz muita amargura, às vezes. Traz amargura, tristeza, ou preocupação, medo. Exatamente. Então, isso é suficiente. Desconfiança. Isso é suficiente para não atrair na dimensão que a gente deseja. Porque... num primeiro momento, né, a gente imagina, eu com muito dinheiro, nossa, faria isso, faria aquilo. Tá, mas, ok, chegou na sua mão, tá aqui, e agora?
Como é que você se sente? É esse o ponto. Como é que eu me sinto quando eu me vejo com uma bolada de dinheiro na mão que veio, caiu no meu colo? Incomodada, muito feliz e tranquila, ou culpada porque muita gente não tem, aquilo chegou para mim, ou incomodada porque não tenho amigos de verdade, ou não, qualquer coisa que seja. Não é? Então, isso já nos afasta desse sonho maluco e infantil de que um dinheiro vai cair do céu. Pode cair, pode cair do nada? Não, não pode se eu não parar para investigar essas crenças. Pode vir a cair se eu estiver minimamente compactuada, ligada, vibrando naquilo. Aí sim, né? Vibrando naquela dimensão. Então, é mesmo assim. Então, depende da nossa consciência e da nossa atenção em relação aos pensamentos limitantes e aos pensamentos abundantes, né? Pensamentos de abundância, eu gosto muito de citar Louise Hay, isso é muito poderoso, Daniele, muito poderoso. Ela fala, Louise Hay que já faleceu, não é? Mas ela foi uma mestra nesse campo da metafísica, do pensamento criativo, da visualização. Ela foi uma das pioneiras. Antes dela vieram alguns renascedores, por acaso. Louise Hay, na época, ela fez renascimento nos Estados Unidos e ela começou a se abrir para essa coisa do pensamento naquela altura, e depois ela foi para, acho que é Perfect Liberty, é uma filosofia ou uma religião americana, acho que é uma igreja, né? E ali aí ela escreveu os primeiros livros, ela foi desenvolvendo tudo isso, que é muito bacana. Mas a Louise Hay, ela dizia que o que eu ia contar? Então, os pensamentos de prosperidade. Ela falava assim, pensa num tomate, pode ser um tomate cereja, um tomatinho. Quantas sementes você consegue contar nesse tomate? Se for um tomate cereja, você consegue com boa vontade. Um tomate maior já tem muito mais sementes, você até pode contar. Agora imagine cada semente dessa plantada, em quantos tomates ela vai se transformar. Não é? E quantos frutos desses tomates pode se transformar, quantas árvores, quantos tomateiros e quantos tomatinhos. Então, olha, a natureza, se você olha para uma árvore, você consegue contar as folhas de uma árvore frondosa, de uma árvore qualquer, você fica, o vento bate, você vai se perder. Você consegue contar as estrelas no céu? Isso tudo é a natureza. Você consegue contar os grãos de areia que existem numa praia, as gotas contidas num oceano? Não é possível. É muita abundância, é tudo muito grande. E nós não nos damos conta disso. A gente fica muito mais conectado na falta, na escassez do amor, na escassez do dinheiro, na escassez dos amigos, na escassez de saúde, na escassez disso e daquilo, do que no que já existe de grandioso nas nossas vidas. Nós somos naturalmente prósperos, nós somos naturalmente ricos, porque olha isso, olha essa abundância. A natureza é próspera, abundante, né? Exato, a gente então se conectando com a energia errada, realmente. E nós somos pura natureza, nós somos parte dessa natureza, então por que não meditar sobre isso? Gente, é uma riqueza, então o coração de uma pessoa expande quando ela para pensar nisso, nessa coisa do tomatinho, das sementes dentro de um tomate cereja, o que pode se transformar. Ela falava uma coisa, como é que é? Sua consciência de prosperidade não depende de dinheiro. O seu dinheiro, sim, depende da sua consciência de prosperidade. Mas o dinheiro, sim, depende da sua consciência de prosperidade. Ela, assim, era uma estudiosa desse assunto. Eu aprendi muito, estudei muito com ela, assim, com ela não diretamente, mas com os livros dela e a pesquisa dela. Tem material dela na internet, Yara? Tem muita coisa. Olha, Louise Hay escreveu Você Pode Curar Sua Vida. Foi o primeiro livro dela. Depois ela escreveu... como é que é? Ela escreveu um livro sobre a criança interior. Maravilhoso. Me
O Poder Dentro de Você, O Poder Dentro de Você, sobre a criança interior. Ela escreveu vários de afirmações, tem cartas que ela recebeu e que ela respondeu. Tem muita coisa, mas tem muito material. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu conheci Louise Hay, os livros dela, isso foi na década de 90, eu acho que foi ali por volta de 94, 93. Ela já estava na 17ª edição aqui no Brasil. E eu, 17ª, e eu assim, nossa, mas essa mulher é muito lida. Agora ela já extrapolou, sei lá, quantas edições, mais de 100, claro, esse tempo todo. E assim, ela era uma campeã de vendas por conta. E quando eu li aquilo, eu falei, mas então tem tanta gente se interessando por esse assunto quanto eu. Eu achava que eu era sei lá, a bicho grilo, aquela que se interessava por expansão de consciência e coisas assim. Mas você quando sabe, eu vi aquilo... isso é interessantíssimo que você está falando. Porque eu tenho essa sensação e eu sei que isso é real. Como a gente está falando de prosperidade, né? Quando a gente começa a procurar assuntos, quando a gente começa a se abrir para a prosperidade e se tornar realmente próspero, que, como você falou, não tem nenhuma ligação direta com o dinheiro é uma consequência, vamos dizer assim, de uma prosperidade. Os caminhos se abrem de uma tal forma que começa a chegar um material na gente, né? Livros, autores que você nunca ouviu falar e que aquilo vem chegando para você, vem trazendo mais conhecimento e vem trazendo mais prosperidade, né? Parece que a gente começa a atrair realmente isso. É mesmo isso. Eu tenho uma experiência, aconteceu comigo em 97, eu estava começando a estudar essa coisa e já começando a praticar e ter alguns retornos, e esse retorno foi muito legal para aquela época. Eu queria muito fazer um curso na Itália, com um instrutor italiano, claro, quer dizer, ele poderia não ser, mas era na Itália uma conferência que eu queria muito, seria a primeira vez, 97 isso. Eu comecei a estudar essas coisas ali por 94, mais profundamente. E eu queria muito ir a essa conferência, mas não tinha possibilidade, assim, não era possível fazer o dinheiro para pagar, o curso era em dólar, a passagem aérea, a estadia e uma série de coisas, não era possível. Não seria possível. Num determinado momento eu falei, não, mas eu sei que se eu desejar, eu quero ir, eu vou fortalecer isso aqui dentro e eu vou ver o que acontece. Foi a primeira experiência. E aí eu comecei, eu já me via, peguei a inscrição. Chegou um dia, eu falei, eu vou fazer assim. Não tinha dinheiro para passagem aérea. Não podia imaginar como seria a passagem aérea e nem a estadia lá. Mas eu me inscrevi no curso. $250, eu acho, tinha que ser a metade. Esse dinheiro eu fiz, eu falei, eu vou me inscrever. O resto vai aparecer. E aí comecei a confiar naquilo. Num determinado momento chegou uma amiga, Yara, vamos comprar passagem. A passagem pode ser parcelada em 12 vezes. Eu, oi? No cartão de crédito. Eu falei, vou comprar minha passagem. Isso é possível. Não imaginava isso. Vamos lá. E aí começou. E aí, chegou o momento de fazer mesmo a compra dos dólares para estadia, para complementar o pagamento do curso lá e para tudo. Eu acabei... Bom, depois com o dinheiro que surgiu, eu acabei fazendo uma viagem. Esse curso era era perto de Assis. Assis é uma cidade do interior. Esqueci o nome, mas era perto de Assis. Então, eu criei o dinheiro e a possibilidade de tirar umas férias para visitar Assis, para depois vir a Roma e visitar tudo que Roma apresenta para gente. E ainda fui a Paris. Ainda fiz uma saída ali. E aí, assim, eu falei, nossa, minha primeira viagem à Europa, eu vou conhecer os dois países que mais me encantam. Olha, eu fui para a França sem falar nada de francês e um inglês péssimo. Acho que por isso que eles me ajudavam, porque o inglês era tão ruim, eles não gostam, né, do inglês. Eles me ajudavam em tudo, faziam mímica e eu também. E o dinheiro apareceu como? Eu tinha... A linguagem de sinais funciona em qualquer lugar. É a linguagem do coração, né? A linguagem do coração. Você quer se comunicar e o outro está aberto, a coisa flui. Foi muito interessante aquilo. E o dinheiro surgiu porque eu
coordenava um curso de formação em renascimento para o meu professor. E na época ele não pôde voltar ao Brasil, ele ficou impedido de voltar ao Brasil. E o dinheiro dele, dos alunos, o dinheiro estava na minha conta. E aí a minha sócia na época falou, Yara, por que você não pega esse dinheiro? Na volta você trabalha e repõe e paga esse dinheiro. Qual o problema? Aí eu, Aí, o dinheiro que eu ia pedir para uma tia e para minha mãe, que eu não pedi, eu falei, é verdade. A prosperidade aqui. O dinheiro não era meu, mas o período do retorno, o período que eu teria que retornar esse dinheiro, eu sabia que eu faria. Aí eu conseguiria fazer com o meu trabalho. E foi o que aconteceu. Quando ele voltou, na verdade, ele voltou 3 meses depois que eu já tinha posto todo o dinheiro de volta na conta. Ele só voltou muito tempo. Então, assim, as coisas acontecem de uma forma que a gente não imagina, não espera. Essa era a minha mensagem principal aqui. Não é a coisa em si que você deseja, e não é a quantidade, não é aquilo que faz bem ao seu corpo, ao seu coração, aquilo que faz bem à sua vida, aquilo que tem a ver com você, aquilo que tem a ver com cada um de nós. E assim, o que é importante para você, aquilo eu queria muito aquele congraçamento, aquele encontro, aquela conferência, eu queria muito, até porque era fora do Brasil e eu achava que era o momento. Em 97 eu estava com 37 anos, eu achava que era o momento de eu fazer uma viagem para o exterior, e eu queria muito aquilo, e foi assim, não é? Então, é isso, 97 eu tinha essa idade. E as coisas acabaram fluindo, e tantas outras situações que vieram depois disso. É uma questão de desejar muito, trabalhar na sensação e olhar para as crenças limitantes. E saber que nós somos seres espirituais que estamos manifestados aqui para viver essa vida física em abundância. Nós somos todos centelhinhas do Criador, filhos e filhas de uma criação suprema, e com base nisso a gente tem direito a tudo o que desejar, claro, que seja adequado, que seja realmente bom, não é, para as nossas vidas, que vá nos fazer bem. É possível desejar e acessar, e também olhar para os limites que nós nos autoimpusemos ao longo da vida. Assim, é uma questão, mas assim, é preciso trabalhar, não cai do céu. Afirmações, você tem por que exemplo, estar apto, né, Yara? Você tem que estar apto para receber. Para receber, por exemplo, uma boa afirmação, um bom pensamento. Eu confio que a riqueza infinita do universo se dirija para mim agora. O que é a riqueza infinita do universo? Pode ser um monte de coisa, pode ser dinheiro e uma série de outras coisas. Eu acredito e mereço, por exemplo, que a riqueza... Eu acredito e mereço atrair a prosperidade na minha vida. São pensamentos. A própria Louise Hay, nos seus livros, tem muita coisa e as pessoas podem pesquisar lá. O próprio Renascimento, com a sua bibliografia, o seu também tem muitas apostilas e muita contribuição, porque é uma questão de mudar a vibração do pensamento, né? Mudar a maneira como eu penso esse assunto e como eu me penso. Se eu não me sinto merecedor, se eu me penso uma desgraçada, como eu citei, eu falo essa palavra assim, porque eu ouvi muito isso lá, enquanto eu trabalhava, eu ficava assim, até uma determinada... Chamavam umas às outras, aí eu teve um dia, eu falei, escuta, desgraçada é um termo pejorativo aqui ou não? As pessoas disseram Aí eu, mas por que vocês fazem isso uns com os outros, umas com as outras? Desculpa, eu não consigo compreender, mas enfim. As minhas amigas portuguesas que me perdoem, mas isso é uma coisa que sempre me impressionou muito. Forte, né? Tão carregada de um peso. Nossa. Então, assim, se eu me sinto dessa forma, eu vou atrair o que é de bom na minha vida, a não ser, né, punição, problemas, desafios e desafios e desafios. Se eu conecto com essa vibração do universo, que é abundante naturalmente, estou ali, né, assim, aberta a receber,
é o que se manifesta. Agora, claro, preciso investigar, e aí todo o trabalho de terapia, do coaching e de tantas possibilidades e ferramentas e pessoas que trabalham com esse tema. Dani, são 10 para as 10. Será que a gente olha para as perguntas ou você tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem uma pergunta aqui em cima. Ó, a Renata Monteiro, ela perguntou: e como evitar o receio do dinheiro vir de algo triste? Por exemplo, uma herança de um ente querido. Uma herança que vem, o dinheiro que vem de algo triste, de um falecimento, uma herança. Como evitar isso, no caso? Evitar o acontecimento é impossível, não é? Mas a pessoa pode se trabalhar, ela pode focar ou desejar olhar para o afeto daquela pessoa, a ligação que aquela pessoa que faleceu, ou a situação triste, né? Olhar para a situação antes dela se tornar triste. O que havia antes daquilo? Havia amizade, havia amorosidade, havia troca, havia um carinho, havia uma proteção, não é? Essa pessoa desejou e desejava o melhor para o herdeiro, no caso. Então, depende, de novo, é a escolha que eu faço. Depende do que eu escolho nutrir. Eu escolho nutrir a tristeza e a perda daquela pessoa, beleza. Provavelmente esse dinheiro vai ser um peso muito grande na minha vida. Se eu escolher ir além disso e me conectar com o que está por trás, com os sentimentos mais nobres dessa pessoa que deixou para mim essa herança, por exemplo. Como era o meu relacionamento com ela, né? Que alegria essa pessoa deve ter sentido no coração dela de ter alguém para deixar algo. Ou, se naturalmente aconteceu, ela não deixou num testamento, não fez dessa forma intencional, mas aquilo naturalmente chegou porque havia alguém atrás, né? Havia algum ancestral ou alguém que proporcionou aquilo para aquela pessoa. E se a pessoa recebeu, ela é merecedora. Nada nos acontece que não tenha relação. Ela é merecedora, ela é dela por direito divino. Então, essa pessoa vai, né, agradecer, receber de coração aberto, ela vai ficar triste, vai ficar mal e pesarosa, coitadinha, porque o fulano foi embora ou aconteceu uma coisa triste. É só uma questão de escolha, Renata. Só uma questão de escolha, é você que decide. Tem uma pessoa aqui, Jique Reis. Yara, gostaria que você falasse um pouco como é possível mudar essa primeira impressão de falta que acontece no momento do nascimento, pela sensação de ausência de respiração. Maravilhosa pergunta, muito obrigada. Olha, a forma de trabalhar isso é suavemente fazer contato com a sua respiração. Respirar suave. Provavelmente por esse trauma, respirar a plenos pulmões não deve ser uma coisa confortável para você. Mas se você vai respirando suave, expandindo a sua capacidade pulmonar, expandindo aos poucos essa região do peito, o centro cardíaco, não é? Essa região onde nós armazenamos as memórias mais agradáveis e mais desagradáveis, essa região do peito que dói quando eu penso numa coisa triste, se expande quando eu penso numa coisa alegre. Então, respirar nessa região bem suave, até que você vai sentindo que vai se expandindo e vai se expandindo, mas fazer isso todo dia, 2 minutinhos, 3 minutinhos, todo dia, parar e intencionar essa abertura. Aos poucos, ao longo de um tempo, essa memória e essa sensação de escassez, eu não me lembro, o que ela falou? A impressão de falta, da falta do ar. Pois é, essa sensação corporal e essa impressão, ela vai se dissolvendo porque você vai se perceber capaz de ser a geradora da sua nutrição, da sua respiração, a criadora da sua respiração, a criadora, aquela que é responsável por ingerir o ar, por inalar esse ar, que junto com o ar vem o prana, não é só o oxigênio, é o prana vital que vem junto. Então,
essa intenção de sorver o ar, de inspirar conscientemente, ao longo de um tempo, ela vai ser suficiente para transformar essa primeira impressão. Mas é preciso consistência, continuidade, é preciso se abraçar com a respiração, é preciso se apaziguar com a respiração, porque provavelmente essa pessoa não tem uma boa relação com a respiração. Por isso eu disse, inspirações suaves, muito delicadas, aos pouquinhos vai aumentando a intenção da inspiração e o entusiasmo com que respira. Aos pouquinhos, se isso for em doses bem homeopáticas, vai chegar num ponto que essa pessoa vai estar sem nenhuma lembrança, sem nenhum trauma, sem nenhuma impressão, sem nada. Se ela intencionar diariamente um pouquinho, sorver esse ar como se estivesse sorvendo luz, como se estivesse sorvendo um manjar, não sei, um cheiro bom, um aroma maravilhoso, um perfume que a sua alma deseja sentir, sabe? Assim, vai nessa suavidade até que vai ser possível sorver a plenos pulmões e não ter mais essa impressão. A respiração é veículo de vida plena, de vida abundante, de vida feliz. E quanto mais a gente respira conscientemente, com essa intenção mesmo de colocar isso para dentro, de colocar vida, né, de colocar luz, de colocar saúde, não existe, eu não conheço uma ferramenta tão poderosa e tão simples, que abranja tanto, que faça tão bem ao ser humano. E olha que a gente ainda não paga por ela, hein? É verdade. Será que vai chegar um momento que a gente vai ter que pagar para respirar? Uma taxa de tanto, vou depositar aqui uma taxa para poder sorver o ar. Legal. Aproveita. Legal isso. Eu fiquei encantada com o tema do renascimento, porque eu nunca imaginei que ele pudesse ser aplicado em tantas coisas. Né? E quando você falou da prosperidade, que você ia aplicar os conhecimentos do renascimento, eu fiquei assim, nossa, que coisa, que amplo. É muito lindo. Eu tô cada vez mais apaixonada por esse tema. A gente pode falar sobre relacionamentos amorosos, a gente pode falar sobre muita coisa inspirada com base no renascimento. Uma lista de lives, você sabe. Tá bom. A gente combina. Você manda. Obrigada, querida. Muita gratidão. Tem sido muito ricas tem sido ricas as nossas trocas, muito. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer muito pelo que você trouxe, foram conhecimentos maravilhosos. Deu uma direção, assim, até para mim, que já li bastante sobre o assunto, eu fiquei assim, você falou coisas que realmente me deram um estalo, né? Foi bem enriquecedor, foi muito bom. Né? São conhecimentos que eu vou levar daqui para frente. E acredito que todos que estão na live, a live vai ficar gravada, teve pergunta sobre isso. A live vai ficar gravada no canal do YouTube, eu vou jogar lá, do Pilates em Movimento Estúdio. E vai ficar no Instagram também, aqui no perfil, tá? Vai ficar disponível, eu não vou tirar. Depois que você compartilhar lá no YouTube, não, como é que é? Tem que compartilhar de lá para mim, né? Para o meu YouTube, talvez. Não, eu vou pedir ao Rodolfo para fazer igual ele fez, mandar por e-mail para você. Legal. Tá? Tá ótimo. E aí a gente publica lá também. Então vai estar nos dois canais. Beleza. Mas primeiro no seu e num outro momento chega. E fica no Stories, não é? Fica por 24 horas também, eu acho. Não, mas aqui vai ficar direto. Vai ficar direto. Legal. Tá bom? Obrigada, Yara. Eu te agradeço muito. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas vamos repetir a live mais vezes. Vamos ter novos temas. Vamos agendar outras. Isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve aqui, que veio, que prestigiou, que perguntou, que participou. E muito a você, Dani. Muito agradecida por essa oportunidade. É muito bom trocar contigo.
Eu Muito. também. A recíproca é verdadeira. Obrigada mesmo, Yara. Gratidão, Obrigada querida. a todos que estiveram na live. Foi maravilhoso. Um beijão. Boa noite, Bom gente. final de semana. Um beijo. Grande beijo. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.